Jacó tem uma história muito parecida com muitos de vocês, com muitos de nós. Alguém que tinha sérios problemas em sua família, problemas estruturais. A mãe gostava mais de um filho, o pai gostava mais de outro, o irmão tinha sempre uma rixa ali com o irmão. Alguém que sabia ser espertinho para conseguir aquilo que ele queria. Os fins justificam os meios. Então, ele queria a bênção da primogenitura. Então, o que ele fez? Enganou o irmão com a ajuda da mãe para enganar o irmão e o pai e receber a bênção. E alguém que colheu aquilo que plantou, porque da mesma forma que ele enganou, quando ele foi se casar, foi enganado pelo sogro. Jacó tem a história muito parecida com muitos de nós, que tem questões, que tem problemas, que tem faltas na sua infância, na sua casa, faltas que fizeram com que ele tivesse determinadas atitudes. E tem parece um ciclo da família, de que meu pai, meu avô, Abraão, né, no caso, que é o avô dele, problemas ali, pegou a serva, engravidou com a serva, não acreditou na promessa, e depois nasceu Ismael, que era o primeiro filho, mas o filho que era para ter nascido antes, na verdade, era o Isaac, enfim. A Isaac preferia mais Esaú, e a mãe, que era Rebeca, preferia mais Jacó. Então tinha aquela questão. Aí você tem Jacó, que acabou, né, preferindo mais José do que aos outros irmãos, e aí gerando outros problemas que fogem desse texto. Um ciclo de muito peso, um ciclo de muita emoção, de muita comoção, de coisas que não eram necessárias. Ninguém precisava passar por isso, mas por conta daquilo que plantou, por conta das atitudes que tomou, vieram as consequências. E aí a palavra do Senhor nos fala que Jacó teve um encontro com Deus. Na realidade, a palavra do Senhor nos mostra que ele estava apreensivo porque o seu irmão queria vir até ele e ele tinha medo que o irmão fosse se vingar, porque afinal de contas ele tinha traído o irmão ali, né? Tinha enganado o irmão, ele tinha medo. E aí o que aconteceu? Ele foi a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, clamando. E aí tem aquela famosa história, que talvez muitos de vocês conheçam ou não. Um anjo aparece, e aí ele vai atrás do anjo e diz: eu quero que você me abençoe, eu quero que você me abençoe. O anjo vai subir e ele briga com o anjo, luta, briga, luta ali a noite toda. A palavra fala que a noite toda ele ficou naquela briga. E aí o anjo pergunta: qual é o seu nome? No final ele diz Jacó. Porque quando o pai perguntou: quem é você? Ele disse Esaú. Então, pra gente entender aquilo, pra gente ter paz nos planos de Deus para nós, a gente precisa ter uma identidade verdadeira. A gente precisa ser verdadeiro com as nossas próprias fragilidades e com a nossa própria história. Eu tenho que dizer: eu sou Jacó, eu tenho esses problemas. Muitos me conhecem como enganador, como espertinho. Malandro é malandro, não é assim? Malandro é malandro, mané é mané. Tem um amigo meu que fala que todo dia sai um esperto e um mané, um malandro e um mané, para trabalhar. No meio do caminho eles se encontram e dá negócio. Então o Jacó era um malandro. Era um malandro.
E ele precisou reconhecer diante de Deus a sua história. Ele precisou falar: sim, sou eu, Jacó. Sou eu, Jacó. E o Jacó que enganou, e o Jacó que fez isso, o Jacó que fez aquilo, agora está aqui querendo uma bênção. Ele não podia enganar Deus, ele não podia dizer: olha, eu sou Esaú, me abençoe. Porque da última vez ele tinha feito isso. Para ele receber a bênção, ele precisou fingir ser alguém que ele não era. Porque se ele mostrasse que ele era aquilo que ele era de fato, ele não receberia a bênção. E agora? Quando eu estou diante de Deus, eu falo a verdade ou não falo? Eu sou sincero ou não sou? Será que se eu mentir eu recebo a bênção? Eu posso fazer que nem da última vez? Ou eu posso quebrar um ciclo de mentira, enganação e dor e construir uma nova história. Ou eu posso falar a verdade e deixar que Deus decida o caminho que Ele tem para mim e colocar nas mãos de Deus. E aí eu também vou conhecer uma face de Deus que eu nunca conheci, porque eu nunca fui sincero bastante para reconhecer os meus erros e fragilidades. Aí eu vou conhecer o coração de Deus como nunca antes. Porque enquanto eu estou enganando e dizendo: não, eu me viro, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu não tenho tantos problemas assim, tem muita gente que tem mais problemas que eu. Enquanto eu não reconheço as minhas dores e os meus problemas, eu não consigo conhecer a Deus. Porque o meu coração não está aberto para isso. Eu tenho orgulho ainda dentro de mim. Eu ainda não reconheci que eu preciso dele. Só que nessa história, ele tem um encontro com Deus. Peniel, encontro com Deus. Porque afinal de contas, quando nós colocamos a nossa verdade diante de Deus, Ele é fiel e justo para transformar a nossa história. Deus e a presença manifesta dele deve ser o fundamento de todas as coisas. Hoje você tem a sua oportunidade de reconhecer diante de Deus e dos homens as suas debilidades, a sua história, a sua fragilidade, porque a sua história não é como de ninguém. A sua trajetória não é como a de ninguém. E Deus vai pegar a sua história e transformar. Uma história que era de enganação será de verdade. Uma história que era de choro será de alegria. Uma história que era de lamento será de louvor. Você é uma bênção. E hoje, se você reconhecer a sua história, Deus tem poder para transformá-la.